Porque assim, quem é bom ouvinte, às vezes também precisa de ser ouvido. Pois. Eu Não vi, é? olha, eu te disse antes de iniciarmos a gravação do J.J. Douglas, ele estava a falar disso. Ele disse que o bom amigo, normalmente, é sempre o mais solitário. Profundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso podcast está de volta de mulher para Mulher. Estou só a rir algo que disseram aqui antes de iniciar. Alguém disse que vai pôr quê? Vai o joelho? Vai operar, vai pôr o joelho. Tá, lhe falta joelho, só pode. Pá, prontos. O off às vezes é melhor do que a gravação. O off. Vamos gravar o backstage. O episódio vai ser o backstage. Vocês vão ficar assustados com muitas coisas que vocês vão escutar. Atenção, lutas de luzes e por aí fora. Elsa, qual é o nosso tema para hoje? Hoje é a Elsa que vai dizer o tema de hoje. Hoje eu estou a beber café. Diz lá. O que nós fazemos por nós versus o que fazemos pelos outros. É, o que tu fazes por ti versus o que tu fazes pelos outros. Isso é um tema muito pertinente, todos são. Aqui isso tudo todos são. Tu és mãe, né? 4 filhos, né? Eu tenho tanta dificuldade em falar sobre isso, porque a sensação é que cada vez que eu falo sobre isso, parece que estou a tirar a importância àquilo que eu faço, principalmente pelos meus filhos, não é? E não é de todo isso. Não. Mas nós já tínhamos abordado um bocadinho essa questão, que a partir de uma certa altura eu comecei a perceber, e é um bocado clichê, é um bocado aquela senso comum, mas isso, toda a gente sabe disso, mas é mais fácil falar do que fazer, aplicar. Com certeza. Mas realmente, aquela máxima de que se tu não estiveres bem, os outros, os que gravitam à tua volta, não é? Principalmente família, filhos, marido, amigos, também não estarão bem, com certeza. Portanto, tu, se não estiveres bem, tu não consegues fazer pelos outros. Não estás a ser sincera? Eu estou. Não estás a ser sincera no sentido, tu não estás bem, estás a tentar dar algo para a pessoa ficar bem. Estás a ser sincera? Sim, eu pensava que não estava a ser sincera agora. Não, dentro dessa frase, tipo, não estás a ser 100% sincera contigo mesmo, Sim. porque tu não estás a dar 100%, né? Mas pronto, tem uma frase em inglês que diz, existem pessoas que são takers e tem os givers. Tem os que recebem, né? E tem os que dão. Existem pessoas mesmo que nascem para dar. E existem aqueles que nascem para receber. Não acho justo de um todo, porque eu posso até nascer com a característica muito do receber, mas tem que chegar um momento que eu tenho que ganhar, desculpa dizer isso, juízo, e entender que eu não posso ficar o tempo todo da minha vida só a receber. Eu tenho que dar. Mas é assim, isto não sei se vai ser, eu acho que isto vai ser polémico o que eu vou dizer, mas é assim, há pessoas que tendencialmente nem são givers, nem receivers, nem nada disso. Ficam aí no meio? Não, são os sugadores. Os que recebem sugam a tua energia, sugam o teu tempo, sugam tudo. E tudo gravita e é sobre essa pessoa. São os egocêntricos. Não é? Os egocêntricos. Tu podes não estar bem, mas a pessoa está sempre pior. Então, tu tens sempre que ouvir a pessoa tem que despejar em ti, não é? Eu, por acaso, eu tenho e cuidado se fores pedir. Eu tenho muitas vezes esta conversa com a minha mãe, que é, realmente, há pessoas que conseguem sugar toda a nossa energia, não é? E têm essa necessidade de despejar a má energia. É que não estão só a sugar... Já estão a sugar a tua energia boa e não querem lançar dela mão. As más energias. São egocêntricos. E muito sinceramente, eu não quero mesmo ser mal interpretada em relação a isto, que não é, como é óbvio, não ser empática com o problema das pessoas e não gostar principalmente com as pessoas de quem nós gostamos.
de não estarmos atentas aos problemas e não queremos ajudar e não sermos bons ouvintes, não é isso. Mas muitas vezes a própria pessoa não tem noção que está a fazer isso. Sim, isso também eu acredito que acontece. Há pessoas que não têm essa noção. Mas isso ali eu acho que joga um papel, eu acho que tem um bocadinho a ver com o crescimento interpessoal da pessoa, não? Porque assim, né? Porque, tá bom, eu desde pequenina sempre fui de sugar. Bato 15 anos, 20, 30. Em minuto algum eu tenho noção que eu sou suco dos outros e quando vou para dar é para dar algo negativo. Porque as pessoas ao redor dessa pessoa nunca lhe disseram. A pessoa o tempo todo está surda, não tem ninguém que tem coragem de dizer, olha, de dizer, tu só sugas. Realmente há quem tem receio. Há quem tem receio, porque existem pessoas que fazem parte da vida de um grupo ou de alguém que ela é meio que protagonista daquela relação. E se o protagonista da relação foi desse tipo, egocêntrico, o outro, por não se sentir o protagonista, tem receio de lhe dizer, olha, tu só sugas. Porque assim, quem é bom ouvinte, às vezes também precisa de ser ouvido. Pois. Eu vi, olha, eu te disse antes de iniciarmos a gravação do J.J. Douglas, ele estava a falar disso. Ele disse que o bom amigo, normalmente, é sempre o mais solitário. Profundo. Eu continuei a ouvir isso. Por quê? Ele diz, ele de tão bom amigo que é, está tão habituado a dar e a dar. Os outros normalmente chegam a um ponto que já não sabem dar nessa pessoa. Estão habituados a receber dessa pessoa. Porque acham que a pessoa não precisa. Acham que a pessoa não precisa, porque a pessoa sempre passa aquela coisa do estar bem. Porque se aquela pessoa consegue me ouvir e me dar bons conselhos, consegue estar presente constantemente e consigo me sentir salva perto daquela pessoa, protegida perto daquela pessoa, quer dizer que ela é muito forte, quer dizer que ela é uma pessoa que aguenta e coisa. Essa pessoa acaba por ser solitária nesse sentido, porque há momentos essa pessoa também quer receber. Então onde é que está o erro? No que dá constantemente, sem mostrar que também precisa, ou no que está habituado só a receber e não para olhar para o outro lado? Isso é aquela conversa, pronto, que agora mudando um bocadinho, nós adoramos mudar polêmica, mas mudando um bocadinho o assunto, é a mesma coisa que aquela questão de homem e mulher, marido, esposa, namorado, namorada, amigos, que é, os homens queixam-se sempre, ou melhor, as mulheres queixam-se sempre que o homem não ouve, que o homem não faz aquilo que ela gostaria que fizesse. E muitas vezes temos esta conversa de, mas às vezes não tem que se falar, não tem que se dizer, não temos que reconhecer que se calhar a pessoa não é obrigada a adivinhar aquilo que nós estamos a sentir, não é? E é um bocado também isso, é assim, se eu estou sempre habituada a ouvir, mas se calhar se há alturas que eu preciso de ser ouvida, se calhar tenho que dizer, não é? Porque eu se calhar pus-me nessa posição, eu própria pus-me nessa posição de ser sempre eu naquele lugar de ouvinte. Então ali de que o erro está dos dois lados, não é, Elsa? Provavelmente. O erro está dos dois lados. Parte. Porque se tu habituas um filho constantemente a ouvir sim, 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 durante muitos anos da vida dele, tu nos 25 anos da vida desse teu filho, desde o primeiro não podes mudar. Quem passa a ser a bruxa? Pois. És tu. A mãe foi má. A mamãe não me deu aquilo. A mamãe sempre disse sim, sim, sim. Há quem vai dizer, aquele filho foi mal educado, mal agradecido, porque não soube ouvir, não. Mas tá bom, vamos ainda também virar um bocadinho a culpa para o outro lado. Por que só deste sim durante tantos anos da vida dessa pessoa? Mas eu acho que das coisas mais difíceis, uma das coisas mais difíceis que nós fazemos em relações interpessoais, em relações familiares, de amizade e tudo mais, é conseguirmos dar instruções claras em relação aos limites, em relação a como é que vai funcionar esta relação. Isso acontece com os filhos. Com os filhos acontece muito isso. Quando uma pessoa tem os filhos, há ali
como é que eu vou lidar com isto, com esta relação? Como é que eu vou impor os limites? Como é que eu vou fazer perceber de forma clara, não é? Pois. Como é que vai ser a nossa relação? E isso dura para o resto da vida, não é? Ou seja, gerir a nossa própria natureza é com as experiências, né? Que ganhamos experiências com as coisas que nos... Pronto, não é uma frase assim certa, mas com as nossas vivências ganhamos mais experiências, certo? Então, eu acho que caindo em certas relações que vão aparecendo nas nossas vidas, porque muitos ciclos mantêm-se, muitos outros ciclos fecham-se, não é? Eu acho que é nessa vivência em que tu vais aprendendo, porque em algum momento tu vais ser conotada, por exemplo, os que dão muito, que foste muito má porque não deste algo que aquela pessoa estava habituada a receber. Mas talvez porque tu também, como a tua natureza de dar, tu também não sabias como impor os limites nessa pessoa. E vais aprender depois de sair magoada de uma relação em que tu davas muito e também precisavas e não te foi dado. Vais aprender na próxima, talvez, a impor um bocadinho mais de limites, a saber pedir também um bocadinho mais, em vez de apenas dar. E ali nós vamos crescendo. Muitos te vão interpretar mal por decidir, olha, hoje eu não quero dar, hoje eu quero receber. E uns vão entender que, não, ela tem razão, ela sempre é que me dá. Hoje ela quer, hoje eu vou lhe dar. Será que isso muda com a maturidade? Não é acho com que a idade. Maturidade, sim, porque há quem chega a uma certa idade, 60 e parece uma criança de 15, né? Não, é a maturidade. É a maturidade. Porque as pessoas mesmo caindo não aprendem, Elsa. Não aprendem. E há quem cai uma vez e aprende para sempre. Há quem tem que cair 10 vezes. E aquela famosa frase de, mas tu não és assim, ou tu não eras assim. Mas tu estás está a ser errado o que eu fiz. Pois. Não é isso, mas tu não eras assim. Mas as pessoas evoluem, mudam, as situações são diferentes, a pessoa cansa às vezes. Então eu acho que, assim, alguém disse-me o seguinte, se alguém tem um bom coração, essa pessoa não tem problema de ser mais a que dá. Mas até um bom coração cansa. Não é cansa de ser bom, atenção. Sejam sempre bons. Não é isso que eu estou a dizer. Não é cansar de ser bons, mas esse coração que está habituado a dar tem direito a receber. Nós falamos tanto da reciprocidade, mas na hora de pôr em prática, as pessoas de facto andam a pôr mesmo em prática. E há pessoas que vale a pena. Nós paramos e pensamos, essa pessoa nunca me pediu isso. Está pedindo porque precisa. Uma vez, duas, o que seja. Não custa. Há uma coisa que é assim, e eu continuo a defender isso, que às vezes perguntam-me, eu qualquer dia vou ser coach. Vai. Coach de relacionamentos longos. Meu Deus. Mas tu devias. Espero que continue assim. Mas pronto, realmente eu tenho um relacionamento que dura já alguns anos, é longo. E pronto, às vezes as pessoas às vezes até em tom de brincadeira perguntam, mas qual é o segredo? Então diz lá, se eu soubesse eu vendia. Não sei. Mas há uma coisa que eu percebi desde cedo, e não é que eu pense nisso todos os dias, mas é a verdade, que as pessoas têm muita mania de dizer, não sei o quê, nós temos que estar numa relação a 100%. E eu acho que até já falei nisso num podcast, que é a relação realmente tem que ser 100%, mas a percentagem de quem dá pode nunca ser igual. Varia dia. Porque há um dia que eu estou a 50 e o outro também está a 50, mas há outro dia que eu estou a 80 e o outro, não é? E o outro está a 5%. Por exemplo, agora, é bom que todos deem e é bom que haja essa parceria de, olha, eu hoje não consigo dar... O entendimento. Não, é isso, entender, olha, hoje não consigo dar tanto, estou a dar o que posso. Porque a verdade... Quem é que me disse? Eu agora não me recordo quem é que me disse isso e já me disse várias vezes isto, que é, cada um dá... Eu acho que foi a minha prima Inês, eu acho que foste tu. Que é, cada um dá aquilo que pode, não é? E nós só podemos exigir é que a pessoa dê aquilo que pode, o máximo que pode. E se não é igual todos os dias, isso não é suficiente para ti. E se não for suficiente para ti, tira o pé. Não estou a falar de relações marido e mulher, né? Sim.
Mas se eu estou numa Não, mas relação... realmente qualquer relação, mesmo Sim. marido e mulher, é assim, se é sempre tu a dar 90% e o outro nem 1% não vai dá, dar certo. provavelmente não dá certo. Não vai dar não é? certo. E isto funciona em tudo. Funciona até com aquelas pessoas que a linguagem de amor é o serviço, não é? Pois. Que é o que é que eu dou em termos de serviço, não é? O que é que me dão. Até aí não pode ser sempre desigual. Não pode ser sempre um a dar o máximo, que é sempre o 90, e o outro a nunca dar nada. Portanto, e desgasta. isso, nas nossas relações de amizade, pais, Familiares. filhos, tudo tem que ser assim. Nós temos que tentar dar o nosso máximo, mas perceber que connosco e com os outros o máximo pode não ser o 100%. Pois. Raramente é. Mas tentamos sempre dar o máximo que pudermos. E aquilo, Elsa, eu acho que se tu dás muito valor, também entra um bocadinho aquela jogada do saiu da minha vida, a outra pessoa também vai entrar e vai fazer a mesma coisa. Não, se começarmos a dar mais valor de que há pessoas mesmo que quando vão deixar aí um buraco que ninguém vai conseguir tapar. Eu quando digo um buraco, não é um buraco que te vai impedir de viver, não. Tu até vais continuar a tua vida, vais ter momentos muito felizes, Claro. vai ter momentos tristes, não sei o quê. Mas tem uma coisa que aquela pessoa dava, né? Que ninguém consegue se a pessoa foi substituir. realmente importante, nem que tenha sido por um curto período, mas se aquela pessoa foi realmente importante, é óbvio que vai ficar ali, não é? Qualquer coisa. E se nós termos isso em conta, Nelson, se tivermos isso em conta, vamos respeitar muito isso que tu falaste. Se eu nesse momento eu sou muito... A minha linguagem do amor é de dar presentes e tudo mais. E a linguagem do amor da outra pessoa que está comigo é mais palavras bonitas e tudo mais. Há momentos que essa pessoa que recebe presentes também quer receber palavras bonitas. Claro. E vice-versa. Isso é uma pessoa que vale a pena eu manter na minha vida, porque nos momentos mais difíceis sempre esteve ali, nos momentos mais felizes sempre esteve ali. Não custa às vezes nós nos dobrarmos um bocadinho e dar o que aquela pessoa merece, a não ser que aquilo que tu disseste, se realmente eu não consigo dar, tá tudo bem, fecha o ciclo e continua. E também não leves mal a outra pessoa que disse, pá, Claro, não conseguiu. não conseguiste, não deu também, não conseguiu. vou continuar a minha vida. Diferente é daquelas pessoas que não se dão sequer ao trabalho. Não, quem não se dá o trabalho é quem não se dá eu o já tenho o trabalho. suficiente, pode ir embora. Eu estou rodeada, eu tenho tudo. No fim de depois nunca Mas tem acho tudo, que é quer ter importante tudo, né? nós é importante darmos importância. Não sei se isto... É importante entendendo. darmos importância às pessoas e àquilo que elas significam. Concordo. Às vezes coisas tão pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa vida e nós às vezes não damos o devido valor. Eu, por exemplo, dou sempre 2 exemplos que me aconteceu. Eu tenho 2 coisas, entre aspas, que eu consegui na vida e que a dada altura foram muito importantes para mim, e foi graças a 2 pessoas que uma delas infelizmente já faleceu, que era um colega meu de trabalho, e outra pessoa que eu nunca mais vi. E quais foram as 2 coisas importantes? Para as pessoas não vai ser importante, mas para mim foi. Que foi graças à Carla Luz, eu tenho que dizer o nome dela, já não a vejo há tantos anos, foi graças a ela que eu tirei a carta de condução, porque eu tinha muito medo de conduzir. Não era do exame, porque o exame tirei logo de letra. Agora, tinha muito medo de conduzir, como é que vai ser e tal. E foi ela. E é assim, eu não percebo como é que ela conseguiu, porque o meu pai tentou-me convencer, toda a gente me dizia, familiares, amigos, tens que conseguir. E ela era minha colega de trabalho na altura, e a forma como ela me disse, como convenceu-me, e eu fui e tirei a carta de condução e agora adoro conduzir, por acaso não conduzo aqui, mas adoro conduzir. E a graças à Carla. Graças à Carla. E outra pessoa, foi esse meu colega que infelizmente já faleceu, que foi graças a ele que eu tenho os dentes direitos. Porque eu tinha os dentes muito tortos em miúda. Usei um aparelho que era um terror, que eu chorava todos os dias, que eu não queria aquilo. Desisti, só endireitei um bocadinho. Mas depois já, mulher, trabalhava, era meu colega de trabalho também, já há muitos anos mais tarde. E ele usou o aparelho e... também não vos sei dizer como, porque já tanta gente também me tinha tentado convencer, ficava melhor, era só um bocadinho, usavas. E ele
não sei, convenceu-me e pronto, e agora tenho os dentes direitos e já me... Só para vocês perceberem como isto foi importante, eu não tenho quase fotografias nenhumas. Antes disso, não tenho fotografias a rir-me, porque eu não me ria. Porque as fotografias saíam sempre muito estranhas e eu nunca gostava. Autoestima. E então melhorou a minha autoestima assim, mas exponencialmente. E eu agora parece que me rio sempre de propósito, mas não, é porque eu sempre tive vontade de rir, mas para fotografia não me ria de todo, porque detestava sempre as fotos. E então, isto tudo para resumir, que às vezes darmos importância a pequenas interações parece com algo pessoas, tão pequeno, tu disseste parece algo tão pequeno, por isso temos que realmente dar valor às pessoas que passam por nós e nos marcam. Às vezes até pode ser pouco tempo, mas temos que admitir que essas pessoas nos fazem falta. Pois, e mesmo até que o ciclo fecha ou coisa, eu acho que o pior é depois queremos só procurar problemas que tivemos naquela relação para todo momento que tiver que comentar aquela pessoa já não está na minha vida, mas sempre foi aquilo, não sei. Ou seja, trazer mais à tona o que não foi bom para nos sentirmos meio que bem por ter ido. Mas como o nosso tempo é sempre muito curto, eu quero só que me respondas. Isso. Tu és mais de fazer por ti ou pelos outros? Pelos outros. Pelos outros. Por mais pessoas como tu, Elsa, porque eu sinto que ultimamente as pessoas estão mais a fazer por elas. Atenção, não estamos a falar o fazer por elas no bom sentido da palavra. Estamos a falar mesmo do fazer por elas no sentido do egoísmo e ignorar o outro. Então, por mais pessoas como tu, e tu não estás a falar de boca como para nós. fora, porque eu também sou do Dário. Pois. Mas eu agradeço que ultimamente está a saber equilibrar, porque houve uma época que eu exagerava, só dava. Sim. E não me sentia no direito do receber. Achava que não precisava porque eu conseguia me dar só a mim. Não, nós vivemos em sociedade, eu posso me dar, mas também quem está comigo tem que me dar. Então aqui é equilíbrio nas coisas e não é mal nenhum querer o equilíbrio. Então ficamos por aqui porque já estávamos fazendo sinal chatice. Acabou. Beijo! Beijo! Para vocês.